Os temas das reportagens especiais que marcaram o programa em 2012 estão na retrospectiva do Repórter Senado. Os problemas de mobilidade urbana na infraestrutura do país, os ecos da Rio+20, as propostas de reforma do Código Penal. Neste primeiro bloco, vamos falar do poder de compra da nova classe média brasileira. Enquanto a classe A e B adora um pretinho básico, tons pastéis, a classe C gosta de tudo que é alegre, extravagante, colorido, farto, aquilo que a elite costuma chamar de brega, mas que não tem nada de brega. A nova classe média é composta por pessoas mais jovens, com maior nível de escolaridade e presença crescente no mercado de trabalho formal. Mas o que chama a atenção é como esse grupo subiu de vida consumindo. Antes a gente não tinha praticamente nada aqui para poder comprar, era à vista, né? Aí hoje não, hoje tem os cartão, daí a gente vai lá e parcela no cartão. Comprei um PlayStation para o meu filho, patins para minha filha, notebook, celular, eu tenho 3 celulares, televisão, impressora, geladeira, no meu quarto mesmo. Deixa eu ver aí tudo, cama box, não, tudo bonito, do jeito que eu sempre quis. Apenas com dinheiro do próprio consumo, a classe C representa um mercado de R$1 trilhão por ano. R$1 trilhão por ano é mais do que a soma do PIB, do Produto Interno Bruto de Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. A classe C responde por 78% do que é comprado em supermercados, 60% das mulheres que vão a salões de beleza, 70% dos cartões de crédito e 80% das pessoas que acessam a internet. Está tendo acesso a financiamento para consumo, então isso garantiu que o mercado interno no Brasil foi capaz de manter a economia brasileira aquecida. Os trabalhadores não poupam praticamente. Tudo que eles ganham transforma em consumo. Quem sustenta os gastos com aparência são as mulheres de 20 a 34 anos. O creme para pentear, por exemplo, depende delas. Quanto aos bens de consumo, no topo dos desejos está a máquina de lavar, que permite reduzir bem o tempo gasto para esfregar roupa. Depois vem computadores, celulares, micro-ondas, TVs e geladeiras. A classe C é responsável pela compra de metade dos cigarros e 48% de carnes e aves, alimentos e cereais e leite. Eles também impulsionam as vendas pela internet, setor que movimentou quase 19 bilhões de reais em 2011. 61% dos consumidores virtuais estão na classe C. A grande mudança do consumo da nova classe média está em transformar o que antes era um sonho distante do consumo em realidade. Não existe mais o sonho da casa própria. Graças ao Minha Casa Minha Vida, a casa própria se tornou algo real e possível. O sonho do primeiro universitário da família passou a ser uma meta, graças ao ProUni. E essa nova classe média ajudou a impulsionar o movimento nos aeroportos. Os projetos de reforma e concessão estão em contagem regressiva. O desafio é atender às necessidades para a Copa do Mundo e Olimpíadas. O transporte aéreo regular no Brasil é de 1927. Hoje, nas distâncias maiores do que 500 quilômetros, é mais usado do que o ônibus. As companhias aéreas operam 505 aeronaves para 127 destinos. Esse número já foi bem maior, 400 localidades no passado. O avião está sendo um meio de transporte seguro, barato e rápido. E isso, evidentemente, criou uma demanda muito grande. Em 8 anos, o número de passageiros cresceu quase 117%. Em 2003, foi de 71 milhões. Em 2010, decolou para 154 milhões de passageiros, um crescimento médio de 10% por ano. Em 2011, chegou a quase 180 milhões de pessoas transportadas. Resultado da economia que voltou a crescer. A renda melhorou e o preço das passagens reduziu. A tarifa aérea média, que era de R$ 471 em 2002, caiu para R$ 261 em 2011. Há 10 anos, viajando pelo Brasil, o advogado Evandro Vitorino faz um diagnóstico dos nossos aeroportos. Você chega em São Luís, o aeroporto é numa lona.
né? Você chega em Goiás, o aeroporto de Goiânia é um aeroporto pequeno. Então você vê um problema geral no Brasil de infraestrutura. Até mesmo Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O caso de uma Copa do Mundo que está por vir, eu vejo grandes dificuldades, né? Dificuldade de tudo. A pessoa chegar, da pessoa pegar um táxi, né? Da pessoa receber a mala, enfim, a dificuldade geral. Nenhum aeroporto brasileiro está diretamente integrado por metrô ou linha de trem ao centro das cidades. Dependemos do ônibus, táxi, nem sempre barato. A gente chega no nosso país, é totalmente diferente o atendimento, as estruturas dos aeroportos, é bem diferente do que o nosso. Estrutura física e a parte de alimentação, que é muito cara. Então precisa melhorar muito isso, né? De Brasília para o Acre, nós temos voo de 3 horas, isso dá para atravessar a Europa, né, com dezenas de países. E não tem uma política adequada para transporte aéreo. O transporte aéreo nosso, na minha opinião, ele é caro e ruim. O que os passageiros sentem na pele, um estudo do IPEA mapeou. 14 dos 20 mais importantes aeroportos brasileiros operam acima da capacidade ideal. Nós estamos aí com a defasagem de 25 anos sem construir aeroportos no Brasil. Situação crítica não é apenas o sítio aeroportuário. Também nós temos que tomar conta do espaço aéreo, do controle do espaço aéreo, a questão da contratação de novos profissionais não apenas aqueles que voam, mecânicos de aeronaves, despachantes, enfim. Existe todo um sistema de aviação que está envolvido nisso daí e que precisa ser dado atenção, que já está totalmente defasado. Na lista de obras do PAC 2, o governo reservou 3 bilhões de reais para os aeroportos. O plano da Infraero prevê investir outros 5,6 bilhões de reais até 2014 em 13 aeroportos para atender a demanda da Copa do Mundo. Entre os que vão ter a sua capacidade duplicada está o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, que a equipe da TV Senado visitou e conheceu toda a estrutura em março deste ano. Ele é da época do governo militar de 1974. Aqui circulam 30 mil pessoas por dia. Ele acolhe bem, mas a gente percebe que está muito cheio. Eu acho que está muito pequeno para o movimento que nós temos. Claro que precisa melhorar em termos de conforto, de aparência, de arquitetura. Isso aí vai melhorar com a obra que já está em curso. A reforma da Infraero começou em novembro de 2011. É prevista para ser concluída em dezembro de 2013, a um custo de 393 milhões de reais. Além das obras da Infraero, o governo conta com os recursos das concessões. 16 bilhões e meio de reais devem ser investidos por consórcios privados que ganharam do governo a concessão para administrar e reformar os 3 maiores aeroportos do país: Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e Brasília. Aqui venceu o leilão um consórcio formado por uma empresa de engenharia brasileira e uma operadora de aeroportos argentina, com o compromisso de investir durante 25 anos 2 bilhões e 85 milhões de reais para modernizar e reformar o aeroporto JK. O projeto de ampliação terá várias fases. O presidente do Conselho de Administração do consórcio garante que teremos um terminal de primeiro mundo na capital federal. Até 2014, para a Copa do Mundo, né, esse aeroporto vai ter condição de atender 21 milhões de passageiros de uma forma confortável. Hoje ele está atendendo 16 milhões de passageiros ano. Todos esses problemas e possíveis soluções vêm sendo debatidos nas audiências públicas na Subcomissão de Aviação Civil do Senado, que já traçou um amplo painel do setor, ouvindo todos os atores. Só o investimento em si, ele não resolve. Muitas vezes você tem que capacitar, fazer o operador se entender como responsável pela segurança das operações. Ele é o primeiro nível, é ele que está lá todo dia, ele consegue achar soluções para garantir as operações. Tem que ter política, tem muito órgão cuidando da aviação civil no Brasil e poucos funcionando. Um país como o Brasil não pode ter a sua aviação civil apenas voltada para o tapete vermelho. Nós não temos hoje um planejamento para daqui a 20 anos. Nós precisamos pensar a aviação para daqui a 20 anos. Outro setor onde a demanda por serviços cresce é a saúde pública. Os brasileiros pagam cada vez mais pelos planos de saúde e nem sempre recebem o atendimento adequado. A
A saúde precisa estar próxima de quem necessita. A saúde começa em casa. Segundo os especialistas, nosso caminho aponta para os municípios. Mas o fato é que capitais e cidades médias vêm substituindo sem sucesso aquilo que deveria ser resolvido nas pequenas localidades. O secretário de Saúde do Distrito Federal cita a capital do país como exemplo da pressão exercida por outros estados. Você hoje não pode planejar o Distrito Federal apenas para um atendimento de 2.500.000 habitantes. Quando pensamos a saúde pública do Distrito Federal, temos que pensar 1.500.000 habitantes de todo o entorno do Distrito Federal. Se você adoece aqui hoje, nesse exato momento, você não sabe em que serviço você vai entrar. Então não tem claro o que eu chamo da itinerância da pessoa. Se criou no Brasil a ambulancioterapia. O que é isso? Um prefeito, em vez de criar as condições para atender, ele compra uma ambulância e manda o paciente para cá. 4.000 municípios brasileiros têm menos de 20.000 habitantes. E a grande maioria da população ela tem que sair do seu município para resolver a maior parte dos problemas de saúde nos outros municípios. Nós precisamos de construção de uma articulação, de uma rede interfederativa de saúde, para que a responsabilidade sanitária ela deixe de ser só de um município e passe a ser da região de saúde. Outra questão que atormenta o setor de saúde é o financiamento e as distorções na distribuição dos recursos. O setor privado, o setor suplementar, cobre aí aproximadamente 60 milhões de brasileiros, colocando sistemas de plano de saúde médico, ambulatorial e odontológico. Esse sistema consome hoje de recursos aproximadamente 4,8% do PIB brasileiro, enquanto que todo o sistema público que cobre os 190 milhões de brasileiros consome de recursos 3,2% do PIB. Apenas 45% são os recursos que vêm do Estado, do município e do governo federal para o Sistema Único de Saúde. Países que têm sistemas semelhantes ao nosso não gastam menos de 70% dessa proporção de um gasto de 100% com a saúde pública. Promulgada em 2000, a emenda 29 define percentuais de gastos com a saúde para a União, estados e municípios. Os percentuais seriam de 10% para a União, 12% para os estados e 15% para os municípios. Segundo informações do Ministério da Saúde, até 2008, 4 estados teriam ficado abaixo dos 12%. Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso. Não ficava claro o que era despesas com saúde. Muitos estados punham como despesa de saúde coisas que não tinham nada a ver exatamente com despesas de saúde. Em 2011, depois de muita polêmica, a emenda 29 foi regulamentada pelo Senado. O que foi aprovado não traz dinheiro novo para a saúde. Mantém-se do jeito que está. Portanto, eu acho que não foi satisfatória. Nós investimos hoje menos do que investíamos em 1995. Faltou carimbar recurso do governo federal, do orçamento do governo federal na saúde, que é o governo federal que tem o maior orçamento do país. O Estado não faz o seu dever de casa, portanto não cumpre o que determina a lei, e a União simplesmente lavou as mãos e não quis aprovar a emenda 29. A senadora Ana Amélia enfrentou dificuldades de atendimento e teve que superar uma perda familiar. Eu cheguei com o meu marido, que estava numa situação crítica, ele era um hipertenso. Ele foi atendido no pronto-socorro, eu não tinha plano de saúde aqui em Brasília, porque o plano de saúde é no Rio Grande do Sul. A situação dele era muito grave e ele precisava de imediatamente ir para a UTI. Ele saiu e voltou e disse: nós não temos vaga na UTI. Aquelas alturas, se eu demorasse mais 30 minutos, ele morreria nos meus braços. Naquele momento, ele demorou mais um pouco e eu perguntei: mas o que ele está demorando? Aí ele disse: ele foi verificar se você é mesmo senadora. Paguei uma caução de R$20 mil, pagaria 50, né? Eu queria salvar meu marido. E ele faleceu às 2h da manhã. Se isso acontece com uma senadora ou com um senador, imagine o João Ninguém, que é uma pessoa anônima.
O ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, representa outro exemplo. Em janeiro de 2012, aos 56 anos, ele sofreu um infarto e buscou atendimento em 2 instituições de Brasília. Elas não aceitaram o plano de saúde do servidor público. Ele também não possuía um cheque calção exigido pelos hospitais. Duvanier morreu quando tentava socorro em um 3º hospital. Menos de 3 meses depois, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que torna crime a exigência de qualquer garantia, exemplo do cheque calção, para atendimento médico. É a chamada Lei Duvanier. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde, em 2011, as reclamações contra planos de saúde aumentaram em velocidade maior que o ritmo de crescimento de novos clientes deste serviço. Enquanto o número de beneficiários da saúde suplementar cresceu em 7,21% de junho de 2010 para junho de 2011, as reclamações contra convênios no mesmo período mais que dobrou. Se você comprou um plano e se encontra na fase chamada fase de carência, se você tiver um infarto, você não pode, porque só é garantido, por exemplo, consulta básica. Nós realizamos, só para ter uma ideia, mais de 1 milhão de procedimentos por dia do ano. O número de queixas que existe é 1.000 e tanto, 1.000 e poucas, então não é um número relativamente baixo. Evidentemente, nós temos que dar importância a qualquer tipo de queixa. Curiosamente, a concentração de médicos na rede particular, conveniada ao SUS, é bem maior do que na rede pública. Nós temos, por razões de mercado, 4 postos de trabalho médicos ocupados na área privada da saúde suplementar para 1 posto médico ocupado na saúde pública, no SUS. Isso a nível de média Brasil. Tem estados que isso é mais ou um pouco menos. Mas números e estatísticas não traduzem o impacto de tragédias cotidianas em hospitais brasileiros, nas vidas humanas que necessitam prosseguir apesar das perdas. Histórias como a do presidente da Embratur, Flávio Dino. Meu filho tinha 13, quase 14 anos, era jogador de futebol, tocava guitarra, tinha uma vida absolutamente normal com seus amigos, com sua família. Teve uma crise de asma que foi necessário chamar a mãe. A mãe, né, foi chamada à escola e pegou o Marcelo e levou para o hospital. E lá chegando, ele chegou andando, falando, consciente, com quadro estável. Por precaução, a equipe corretamente achou melhor que ele ficasse internado em um UTI. Ele chegou no hospital às 11h30 da manhã, passou o resto do dia muito bem de saúde. Às 6 horas da manhã do dia 14, do dia da alta dele, ele teve uma crise até hoje inexplicada. Nesse instante, só havia um auxiliar de enfermagem e mais ninguém. O anestesista demorou cerca de 10 minutos para chegar. E quando chegou, evidentemente, o quadro do nosso filho já era irreversível. Nós esperamos a justiça e a verdade. Nós não aceitamos que no lugar da vida do nosso filho seja colocada uma mentira. E nós estamos levando essa luta em todas as dimensões institucionais em que é possível levá-la. Ele deixou o cheiro dele em Brasília, porque 24 horas antes dele acontecer esses eventos, depois de vários meses ele me pedindo, eu fiz um longo passeio de bicicleta com ele, por Brasília. Nós andamos praticamente 10 quilômetros de bicicleta, eu e ele. Apenas eu e ele. E nem ele nem eu sabíamos que era a nossa despedida juntos, praticamente. O Brasil da saúde se divide em realidades opostas. No Hospital Universitário de Brasília, após 2h30, termina a cirurgia de Dona Juvenília. No dia seguinte, ela recebeu alta e passa bem. Dona Juvenília conseguiu o que muitos brasileiros precisariam. Foi bem atendida, entrou e saiu da fila do transplante em cerca de 2 meses e recebeu gratuitamente um procedimento de alta complexidade. Que a saúde no Brasil encontre um caminho além das histórias de dor e vá na direção da esperança. Veja a seguir a epidemia do crack, o direito das minorias e o novo Código Penal. A guerra no trânsito. São destaques da retrospectiva do Repórter Senado, que volta em instantes.